Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Cristo Jesus possa estar sobre a sua vida. Já tem um bom tempo que a gente não se fala. Eu venho de pedir desculpa para vocês, porque tá tendo muita atividade, eu estou muito atarefada e não estou com tempo mesmo para sentar e gravar alguns vídeos. E também porque eu acho que eu ainda precisava sedimentar na minha vida, na minha mente, o último vídeo, Conversando com a Morte. Para mim, aquele vídeo, ele relatou algumas coisas para vocês, né, do que aconteceu, do que o Senhor havia me revelado. E eu preferi tirar um pouco desse tempo para tentar alinhar essas informações na minha vida, para que eu possa me proteger, porque eu entendo que aquele sonho foi diretamente para mim. Não adianta, a palavra de Deus diz, não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu vejo nessa passagem duas interpretações. Não adianta você ter tudo no mundo e você perder a sua alma. Como também eu entendo que não adianta você ganhar o mundo inteiro para Cristo se você não se preparou também para estar com Ele pessoalmente. Então eu vejo duas interpretações nessa palavra. E eu tirei esse período também para que eu pudesse, né, estar me alimentando, me resguardando, vendo as possibilidades, quais brechas que ainda estão abertas na minha vida, quais brechas que eu preciso fechar, porque nós, seres humanos, nós temos uma ideia de fazermos assim, isso não tem nada a ver. Eu acho que isso a gente pode dar o jeitinho, a gente pode fazer desse jeito para não ofender, a gente pode fazer dessa forma para não magoar. E às vezes aquilo que a gente faz, né, aquela exceção que a gente abre, futuramente vai ser justamente a brecha que o inimigo vai usar para nos levar para o abismo. Então eu tirei esse período para eu refletir a minha vida, refletir o que o Senhor quer falar comigo, o que de fato eu preciso ainda tirar, né? Eu preciso ainda tirar que ainda está em mim, para que nada mais tarde venha a ser como um empecilho para a minha vida e como arma de Satanás para me derrubar. E eu vim hoje aqui falar com vocês apenas para dizer, porque eu vi em alguns, no e-mail, né, que estão me enviando, inclusive falando sobre e-mail. Eu vou deixar um link aí embaixo para que vocês possam entrar em contato diretamente comigo. Já de antemão, me perdoe, eu não tenho como responder a todos os e-mails que me mandam, não tenho mesmo, porque são histórias muito, muito longas, de vidas, né? E eu não posso sair dando qualquer informação, qualquer resposta. E outra, gente, eu não sou uma pastora, não sou uma líder espiritual. Eu acho que existem pessoas, acho não, eu tenho certeza, né? Muito mais preparada do que eu para isso. Eu apenas, como é que eu posso falar? Uma vez eu entrei aqui no YouTube, né? Por uma publicação que na realidade não era nem para ser publicada. Publica, só esse sonho. E acabou que ganhou sabe, uma grande repercussão. E eu estou aí. No início eu estava muito relutante, mas devido a outras coisas que Deus tem me mostrado em relação a alcançar pessoas, a alcançar vidas, eu acabei ficando. E eu não vou mentir, eu tenho gostado, mesmo ainda estando insegura com algumas coisas, mas eu tenho gostado de estar nos canais, falando com as pessoas, relatando o que Deus tem me mostrado. Mas enfim, então voltando ao e-mail, eu não tenho como responder a todos os e-mails, mas eu vou respondendo de pouquinho. Eu posso demorar, mas eu vou respondendo, eu vou respeitando as ordens dos e-mails. Eu não pego o e-mail mais novo e respondo na frente do que foi enviado há um mês, 2 meses atrás. Não faço isso. Eu sigo ordem, eu venho lá de baixo e venho respondendo. Então não se preocupe, vou pedir para deixar um link aqui, porque há 2 e-mails falando de Deus, né? E um vai para o pessoal em geral e outro vai para mim, que eu acho incrível como que o brasileiro descobre as coisas. Já me acharam no meu Facebook, já acharam algumas redes sociais minhas, e o pessoal fica puxando assunto. Eu peço perdão, porque o Facebook
eu praticamente não entro. Eu boto ali, eu posto ali algumas coisas de agradecimento. Eu vou ali só para visitar amigos antigos que eu já praticamente perdi o contato. Eu vou ali só para falar oi, mas eu não costumo ler mensagem de Facebook. Me perdoe. Eu sou muito mais adepta a e-mail do que é o Facebook. Eu me perdoe, publico sim algumas coisas ali, mas eu não paro mesmo para ler. Tem até amigos meus que falam: poxa, eu já te mandei tantas mensagens, você não me responde. Gente, me perdoe. Eu sou um fiasco com o Facebook. Instagram também é a mesma coisa. Olha, eu não tenho uma publicação no Instagram, mas tem uma conta lá. Eu sou um fiasco com rede social, gente, me perdoe, mas eu prometo que o e-mail para mim é carteirinha. Eu tô na rua, eu tô respondendo e-mail, eu tô lendo, eu sinto muito mais segura. Aí, o canal também, o canal do YouTube, né? Que vocês respondem, que vocês fazem pergunta no YouTube. Muitas das respostas sou eu quem dou ali. E geralmente eu sempre me identifico, né? Eu boto uma carinha, ou eu falo na primeira pessoa, mas sou eu mesmo que respondo. Outros não, outros são os colegas mesmo aqui que respondem, porque eles sabem que eu não vou responder, porque eu não tenho condições de responder. Mas algumas que eles falam: poxa, seria interessante você responder essa pergunta. Aí eles mandam diretamente para mim, ou eles marcam para mim e eu vou lá e depois respondo. Mas enfim, o que eu hoje vim aqui dizer eu tenho visto nesses últimos dias, né, várias coisas acontecendo e muitas coisas não têm sido publicadas na mídia, né? E eu deixei para vocês antes, no sonho Conversando com a Morte, que eu ia postar os outros 2 sonhos que Deus tinha me revelado naquela mesma noite. Eu vou ser muito sincera com vocês, eu vou falar um sonho hoje, porque ele é muito simples, né? Então ele não vai tomar muito tempo. Esse vídeo já está em 7 minutos. E eu vou narrar uma outra coisa, uma experiência que aconteceu comigo aqui em casa, mediante a um sonho que eu já publiquei, né, no canal. Porque esse sonho vai responder algumas perguntas. Mas eu também vou falar esse sonho. Eu vou contar isso no finalzinho do vídeo. Não para te obrigar a assistir o vídeo todo, não. Você pode adiantar, avançar o vídeo e pegar a mensagem desse sonho lá no finalzinho. Porque o mais importante agora que eu quero falar com vocês não é o sonho que Deus tem me revelado e que eu quero publicar para vocês. Eu quero dividir isso com vocês. Mas algo que Deus tem posto no meu coração, e eu tenho visto muitas pessoas e-mail, né? E essas pessoas têm conversado comigo que elas caíram, que elas têm os seus pecados e que elas não conseguem orar, elas não conseguem falar com Deus. Inclusive, teve uma irmã que postou no próprio YouTube, num desses canais aí, eu não vou falar o nome dela, porque eu não gosto de expor as pessoas, e ela falou que ela tem sido bombardeada com alguns pensamentos, alguns desejos, de coisas que ela já tinha praticado anteriormente, mas que ela se arrependeu e ela tem tentado seguir à risca Cristo, né? Só que de vez em quando esses pensamentos tomam ela, e ela se vê, né, naquela situação que não é uma situação legal, não é uma situação agradável para ela, né? E é uma situação que eu digo que é uma porta de entrada para o inimigo seduzir ela e fazer ela voltar para o local que ela estava anteriormente. E o que é que eu quero dizer com isso? Vamos trazer a lembrança quando Adão e Eva, eles todos os dias, eles tinham a presença de Deus no entardecer com eles. A gente pode parar para analisar, se nós pensarmos na Bíblia claramente, que quem colocava Adão e Eva para dormir era o próprio Deus. Deus descia no entardecer, né? E conversava com o homem, quando eu falo homem e a mulher, e eu acho ali, vamos traduzir na nossa linguagem, para a gente ter uma interpretação, né? Cada um tem a sua interpretação, mas você para analisar, é mais ou menos isso que a Bíblia diz, que Deus visitava o homem no final da tarde. Imagina qual era o papo de Deus com o homem. E aí, o que você fez hoje? Como é que foi seu dia? E Adão estava contando as novidades para Deus. Olha, hoje eu botei um nome novo naquele animal ali, hoje eu fiz isso, e Eva também estava falando a mesma coisa. Ou seja, era uma visita
amigável. Era uma visita entre pai e filho, né? E eles estavam ali livremente com Deus, sem nenhum pudor, porque eles estavam ali da maneira como eles foram criados, nus, né? Sem nenhuma vergonha. Eu paro para analisar, fazer uma comparação com criança, né? Quando a criança ela tem até os seus 5 anos, né? Hoje, infelizmente, porque está tendo muito estímulo, a mídia está estimulando, as escolas estão estimulando as nossas crianças cada vez mais cedo sobre sexualidade. Então a criança já está começando a ter noção da nudez muito, muito antes do que realmente isso deveria acontecer. Os pais já têm feito isso também, até muitos deles por questão de precaução, né? Porque por conta de pedofilia, por conta de estupros, né? Infelizmente, a maldade no mundo tem se multiplicado. Então os pais também, infelizmente, têm trabalhado isso com as crianças não ficarem peladinhas na frente de um adulto, né? Infelizmente, mas vamos lá, vamos voltar a mensagem. A criança, até uma determinada idade, ela não tem vergonha quando ela tá peladinha, ela tá nua e ela se sente altamente livre, confortável naquela situação. E éramos assim diante de Deus. Éramos assim. Antes de conhecermos o pecado, não importa se foi Eva que seduziu, que foi seduzida e acabou seduzindo o marido, e Adão, porque não estava na companhia de Eva, não importa. A mensagem não é essa. A mensagem é a seguinte, que nós nos sentíamos confortáveis na nossa nudez diante do Pai. E nós falávamos as nossas novidades, o nosso dia a dia, sem nos preocuparmos com interferência do que nós estávamos vestindo ou não. Só que quando o pecado entrou na nossa vida, a gente viu que nós estávamos nus. E quando o Pai via nos visitar no entardecer, quando ele via visitar Adão e Eva no entardecer, a primeira reação que nós tivemos foi fugir da presença dele. A primeira reação que nós tivemos foi correr da presença dele. Nós corremos literalmente da presença de Deus. E a palavra de Deus diz que Adão e Eva fugiu. Eles ouviam a voz de Deus, Deus chamando Adão, Adão, onde você está? E Adão ouviu a voz de Deus e fugiu. Por que Adão fez isso? Porque ele tinha desobedecido uma ordem de Deus e porque ele também já não estava mais confortável para estar naquele estado diante daquele que o criou, que foi Deus. E é isso que Satanás faz conosco. Quando nós pecamos, a primeira coisa que Satanás aponta é a nossa nudez. Você vai se apresentar diante dele assim? Você pecou. Ele disse para você não fazer isso e você fez. Ele disse para você não cometer isso e você cometeu. Você vai se apresentar assim diante dele, ele vai te castigar. Foi assim que ele fez com Adão e Eva. Ele disse para você não comer da árvore, do fruto do conhecimento, né? Do bem e do mal. Porque ele disse que se você comer, certamente morreria. Você vai se apresentar diante dele, ele vai te matar. É isso que Satanás estava falando para Adão e Eva. Foge, porque ele disse que se vocês comerem, vocês iriam morrer. Então não apareça na frente dele, porque ele vai te matar. Essa é a imagem que Satanás quer colocar na nossa mente como os filhos, que o nosso pai é mau, que o nosso pai é perverso, que se nós cometermos algum pecado, ele vai nos matar, que se nós cometermos algum pecado, ele vai nos castigar. Então, quando nós pecamos, quando nós cometemos aquilo que ele claramente diz, filhinhos, não cometeis isso, o que acontece com a nossa vida? A gente não tem mais vontade de orar. A gente não tem mais vontade de buscar a face do Pai. A gente não tem mais vontade, nem questão de vontade, porque às vezes a vontade está até ali, mas a gente tem medo. E a primeira coisa que a gente pensa é, Deus disse que se eu cometesse isso, eu sofreria isso. Mas nessa manhã, eu quero trazer uma mensagem para você que muitos de nós ignoramos e que o Pai, ele fala isso. Quando Adão e Eva, eles estavam fugindo da presença do nosso Pai, você imagine o que Deus estava fazendo. Chorando.
Eu imagino que Deus estava chorando porque Deus tinha o prazer de visitar todos os dias. A palavra diz que ele visitava o homem todos os dias ao entardecer. Imagine que aquela comunhão diária estava sendo quebrada. Imagine o baque para o Criador. Ele criou a criatura e a criatura tinha medo dele. Ele criou seus filhos e seus filhos tinham medo dele. Seus filhos estavam fugindo. Eu vou perguntar a você, papai e mamãe. Imagine você tem uma ligação diária com seu filho, com a sua filha. E por algum momento seu filho e sua filha te desobedecem. E eles já não comungam mais com vocês. Eles já não relatam mais os seus problemas, as suas dificuldades, as suas experiências com vocês. Eles fogem de vocês. Qual é o seu sentimento de pai e mãe? Vocês ficam frustrados, vocês sofrem por isso. Quando seus filhos procuram seus amiguinhos, eles já não te procuram mais. Quando seus filhos acham que os segredos que eles têm são tão grandes que vocês não vão entendê-lo. Então, o que acontece? Eles preferem procurar outras fontes a procurar vocês. É a mesma coisa que o pai sente quando nós fugimos da presença dele quando cometemos algum pecado. E nessa manhã, nessa hora, eu quero dizer para vocês, seja qual for o seu pecado, lute para se libertar dele através da palavra de Deus. Todo dia confesse o seu pecado. Fala, pai, eu desejo isso, eu cometo isso, eu pratico isso. São tantos os pecados, são mentiras. Tem gente que não consegue falar uma verdade se não vier acompanhada de 10 mentiras. Eu tenho conhecidos assim, que eles mentem tanto que eles acreditam que é a verdade. E é incrível. Eu falo, tem certeza? Daqui a pouco eu dou a volta e eu vejo e falo assim, mas você não disse isso? E a pessoa está mentindo e ela está achando que é verdade. Então tem vários tipos de pecados, né? E a palavra diz que os mentirosos ficarão do lado de fora, né? Que as pessoas não conseguem se libertar. Mas seja lá qual for o seu pecado, o Senhor ele diz aqui em 1 João, capítulo 2, versículo, meus filhinhos, olha que lindo. Ele não fala meus servos, ele fala meus filhinhos, relatando a mesma coisa que aconteceu no Éden, meus filhos. Eis que escrevo a vós, para que não peque. Isso foi João, né, escrevendo. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que se faz correto e que nos defende diante do Pai. Nós temos um advogado, Cristo Jesus. Ou seja, nós temos um advogado de acusação que nos acompanha desde o Jardim do Éden, Satanás. Mas Deus nos prometeu e já nos deu, e esse venceu a morte, e hoje está junto do Pai, que é Cristo Jesus, intercedendo por nós, como advogado de defesa. Quando nós pecamos, quando nós cometemos um delito e a polícia vem nos pegar para nos prender, o que o advogado ele fala para nós, o advogado que nós contratamos? Ele fala para nós, conte-me tudo, não me esconda nada, eu preciso montar uma defesa mediante a sua confissão. E a confissão, ela tem que ser honesta. Porque se você não confessar honestamente ao seu advogado, ele tem toda a liberdade do mundo em abandonar o caso. Então, é isso que tem que acontecer conosco quando nós estamos confessando os nossos pecados a Cristo. Temos que ser honestos. Senhor, eu tenho tentado fazer isso, mas eu não tenho conseguido. Senhor, eu tenho praticado isso, mas eu não tenho conseguido me libertar. O que eu faço? É isso que você faz quando você está consultando com o seu advogado de defesa. Olha, eu cometi isso, o que eu faço? O que o advogado de defesa vai fazer? A primeira coisa, ele vai te dar instruções. Você vai fazer isso, e não vai mais cometer isso, porque eu preciso montar uma defesa para apresentar diante do juiz. Então, o que você tem que fazer é a mesma coisa. Confesse o seu pecado, por mais promíscuo que ele seja, por mais sujo que ele esteja, ao seu Senhor, ao seu advogado de defesa, como diz 1 João, e siga as instruções dele.
O que acontece conosco é que nós fazemos o inverso. A gente abandona Cristo, a gente foge da presença dele porque nós temos medo das consequências do pecado, porque ele diz que aqueles que cometerem isso sofrerão isso, e nós esquecemos que ele não está nesse momento como juiz. Ele virá como juiz, mas nesse momento em que a igreja está aqui, Cristo Jesus não está como juiz, Cristo Jesus está como advogado, como nosso advogado. E o que Satanás tem feito na nossa mente é inverter essa situação. Ele tem colocado Cristo como juiz e tem colocado os nossos advogados como os nossos amigos. E os nossos amigos não têm o aparato certo para nos defender, para nos proteger diante do Pai, para nos apresentar a nossa defesa diante do Pai. E a primeira coisa que Cristo faz quando vai nos defender diante do Pai, é mostrar as marcas do sofrimento dele, do sacrifício dele lá na cruz por nós. Ele fala assim: olha, eu morri por eles. Lembra, Pai? Eu morri por eles. Mas ele não lembra o Pai porque o Pai quer, ele está com sede de nos castigar. Não, é porque o Pai, como aconteceu lá com Adão e Eva no jardim, o Pai se entristece, o Pai está triste. Opa, mais uma alma que foge de mim, mais uma alma que está querendo se desligar de mim. Então Cristo lembra o Pai, lembra entre aspas, né? Vamos falar dessa maneira: Pai, olha só, ele está vindo até mim, mas olha, eu estou aqui com as marcas do meu sacrifício lá na cruz por ele. Ele está tentando se redimir. E o meu sangue vai cobrir, o meu sangue como sacrifício vivo, como inocente, vai cobrir esse pecado, porque essa pessoa deseja se libertar desse pecado. Então, o que você tem que fazer não é só confessar. A Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados e os deixa, esse alcançou misericórdia. Porque muitas das vezes a gente pensa assim: eu vou pecar porque Cristo é meu advogado, ele vai me defender. Não é bem assim não, queridos. Se você peca e você pensando nesse jeito, você é muito hipócrita. Então, não caia nessa cilada, não caia nesse ardil. Então, voltando o que eu quero dizer para você, que tem escrito para mim no e-mail, que tem escrito para mim no canal, né? Não adianta você fugir. Você fugindo, o prejudicado é você. Você tem que procurar um advogado. E o seu advogado de defesa nesse momento se chama Cristo. E Jesus Cristo, ele quer e ele está aqui para te defender. Não deixe as vozes, quando você vai ajoelhar, falar: você não é digno de estar aqui. Você não deveria estar aqui. Você, pelo contrário, ajoelha: Senhor, eu nem deveria estar aqui, mas eu vou estar aqui porque o Senhor, nada melhor do que ninguém, sabe o que está no meu coração. E se não for o Senhor a me libertar, a me ajudar, ninguém nesse mundo, nem no outro mundo vai poder me ajudar. Faça uma oração sincera a Deus. Se você, como vem alguns homossexuais mandarem mensagem para mim que eles ainda lutam com isso, eles têm uns desejos, continue lutando, porque o desejo não vai sair assim. É a sua cruz. Você precisa lutar até que um dia, quando você menos imaginar, você já está liberto disso. Acredite, quando você menos imaginar, você já não está mais desejando isso. Você já não está mais caminhando para aquilo. Isso vai fazer parte do teu passado. Mas nesse momento você vai ter que lutar. Vai lutar por um bom tempo. Imagine qual era o espinho na carne de Paulo. Deveria ser coisas que ele já praticava lá atrás, mas que o acompanhava, e ele disse que isso esbofeteava ele todos os dias, lembrando a ele que ele era um pecador, lembrando a ele da onde ele veio. Porque seria muito mais fácil, irmãos, hoje nós estendemos a mão para Cristo, reconhecemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, e o nosso passado acabar e as tentações não vierem. Isso seria muito mais fácil. Mas como que você vai provar para Cristo que você o ama se as tentações vêm e você se não tem tentações, esse elástico na minha boca está muito difícil para eu falar. Se não vem tentações para a nossa vida e você não tem como provar para Deus que realmente você está firme, que realmente você quer lutar pela causa dele, que realmente a partir de agora você deu o seu corpo, a sua vida para ele. Como que você pode provar um amor se não tem luta, se não tem provações para isso, para você provar? É a mesma coisa quando você quer provar o seu amor para alguém.
você prova mediante atitudes que acontecem no dia a dia, não é isso? Então, a única maneira de você provar para Deus o seu amor por Ele é as provações virem e você resistir a essas provações. Não é só provações de carne, de tentações sexuais, de tentações de mentira, de tentações de corrupção, porque tem muitas pessoas que se corrompem por tantas outras coisas. E não é só esse tipo de tentações, mas é tentações da necessidade do pão. Quando você não tem um pão para comer, quando você não tem um emprego, quando você não tem o que pagar suas contas, você falar assim, fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo se desamparado e nem sua descendência mendigar o pão. E você saber que seu Deus é fiel e que ainda que venha pouco, mas o básico vai ser suprido na sua vida. Isso é você saber que o seu Redentor vive. Você vê, Jó ficou na miséria e ele sabia que o Redentor dele vive e que ele sabia que Deus não ia deixar ele desamparado. Isso é você provar o seu amor a Deus. Quando eu falo isso para vocês, queridos, eu vim de situações, eu não tinha um banheiro na época. Eu não tinha um banheiro. Eu lembro, meus amigos que assistem esses vídeos, hoje eu estou numa vida confortável. Mas as pessoas que me conhecem sabem. Nós, na minha casa, a gente não tinha um banheiro. Nós fazíamos necessidade num saco plástico e jogávamos no terreno do baldio. Isso é vergonhoso. E eu falo para Deus que hoje eu peço a Ele que não me deixe esquecer nenhum do meu passado, nenhuma vírgula. Nós tomávamos banho do lado de fora de balde, de cambuca. O nosso primeiro vaso sanitário foi um sumidouro que um pastor fez para nós, o pai do meu namorado. Ele fez um sumidouro para a gente, porque a gente não tinha como construir um banheiro, e nós nos equilibrávamos naquele sumidouro e tomávamos banho ali para a água cair naquele sumidouro e no alagar o quintal todo. E as nossas necessidades, nós antes fazíamos no saco plástico e jogávamos no terreno baldio. Olha que situação, podendo vir doenças, podendo vir tanta coisa. E hoje, nós naquela época fazíamos no balde e mirávamos no sumidouro para ir ralo abaixo. Nós não tínhamos, como é que eu falo? Esgoto. E ele fez o nosso esgoto. Temos vizinhos e temos amigos que são prova disso. Hoje, eu estou num outro país. Mas na época, eu morava numa comunidade da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Então, tudo isso é para a glória e para a honra do Senhor. Eu não esqueço de nada. Eu não esqueço da minha origem. E falo para o Pai, eu não quero esquecer da minha origem. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque você pode falar assim, mas é muito fácil, você tem isso, mas eu não tinha. E eu sempre cria que um dia Deus ia me tirar daquela vida. E Deus me tirou. Abria a geladeira, era garrafa PET de água. Hoje eu abro a geladeira, eu como o que eu quero. Mas por quê? Porque eu vivi anos dizendo, eu sei que meu Redentor vive. A minha mãe falava assim, cadê o seu Deus? Na época ela não era cristã. E alguns minutos depois batia um mercado na nossa porta, entregando compras. Porque Deus é fiel. E hoje minha mãe é convertida. E glorifica o nome dele na vida dela. Então, o que eu estou falando? Eu trago marcas do passado e eu subi degraus. Então, hoje, muitas das pessoas viveram com momentos felizes no passado e hoje ela está vivendo outros degraus. Ela está subindo outros degraus porque Deus quer amadurecer outras coisas na vida delas. Então, não questione o seu dia de hoje. Apenas viva o seu dia de hoje. Glorifique a Deus pelo dia de hoje. Exalte a Deus pelo seu dia de hoje. Exalte a Deus pela sua dificuldade. Exalte a Deus se você não tem um dinheiro para pagar a tua passagem. Não murmure. Eu já vivi momentos de eu ir para a igreja andando ou de bicicleta porque eu não tinha dinheiro para pagar a passagem. Ou pedia carona. Porque Deus me fez subir. E outra, se Deus me desse tudo aquilo naquela época, eu ia ser uma menina arrogante. Porque eu lembro que eu era vaidosa, mesmo sem ter nada. Eu era uma pobre vaidosa. Eu era uma pobre egoísta. Eu era uma pobre que eu não gostava de dividir nada com ninguém. Hoje, eu não faço questão de nada. Se eu tiver que dividir, eu dou. Eu tenho um coração mais voluntário. Hoje, se eu tiver que dar, eu dou. Antes eu não dava. Eu esperava a pessoa me pedir, hoje eu não espero me pedirem. Eu vejo, se Deus falar no meu coração, eu dou, eu oferto.
Eu dou voluntariamente. Se Deus botar no meu coração, vá, faça, eu faço. Antes eu questionava. Então, tudo que nós estamos vivendo, tudo que você está vivendo no dia de hoje, porque Deus está te aprimorando em alguma coisa. Deus não deseja que você sofra. Deus não deseja que você fique fazendo prova dele para ele te colocar no máximo, no topo, se ele ainda não te ensinou a ser o topo dele, como vaso dele, como instrumento que ele possa usar, como canal que ele possa usar para chegar a outras vidas. Deus não vai te dar nada que faça você se destruir. Deus não vai te dar nada que te coloque no poço, que te faça perder a salvação, que te faça perder a vida eterna. Hoje, tudo que eu tenho, eu falo, Senhor, muito obrigada. Se o Senhor tivesse me dado isso anos atrás, eu teria me perdido. Hoje, eu glorifico a Deus porque Ele fez tudo no momento certo. E tem coisas que Ele ainda não me deu. Tem coisas que eu venho lutando há anos e Deus não me deu. Tem coisas que eu venho orando há anos e Deus não me deu. E esses dias eu estava orando, questionando a Deus assim, Senhor, eu fiz isso, o Senhor não me deu, o que houve? E alguns dias depois, eu vivi uma situação, eu falei assim, Senhor, muito obrigado porque eu não ganhei, olha só o que eu ia fazer. Eu ainda não estou preparada para isso, e eu mesma reconhecer. Então, meu querido, não questione a Deus, viva o momento de Deus. Mas eu estou passando por uma penumbra, glorifique a Deus. Exalte, não reclame. Se você tiver que reclamar, reclame a Deus. Porque quando seu filho, quando seu filho, ele quer um brinquedo e você não dá para ele vai até você reclamar, ele não vai até o vizinho reclamar. Ele vai até você falar assim, poxa mãe, poxa pai, por que o senhor não me deu? Mas eu estudei, mas eu fiz isso. E você fala assim, realmente você estudou, você fez isso, mas ainda tem isso que você não fez. Quando você fizer isso, mamãe e papai vai te dar. E é assim que o pai quer, que a gente reclame com ele, que a gente fale com ele, e não com os vizinhos, para envergonhar. Não, nem questão de envergonhar o nome dele, mas você acaba também fazendo com que o teu vizinho não se chegue a Deus por causa dos teus erros, por causa dos seus comentários. E outra, muitas das vezes a gente não ganha porque nós não sabemos pedir. Às vezes a gente quer uma coisa para a gente mostrar para os outros que Deus que Deus é Deus na nossa vida, ou que você é o cara ou a tal. Nunca Deus vai te dar nada para você provar algo, porque quem tem que provar alguma coisa para alguém é Deus, que tem que provar que Ele é Deus na sua vida. Então, se tem algum sentimento de vingança, se tem algum sentimento de revanche no seu coração, para que você ganhe aquilo, para que você passe no concurso, para que você ganhe uma promoção, para que você case, para que você faça qualquer outra coisa, porque você precisa que as pessoas vejam, Deus não vai te dar. Porque se isso não estiver em comum acordo com o que Deus tem para fazer na sua vida, Deus não vai te dar. Deus não te faz nada para você querer colocar isso como humilhação na vida dos outros. Nem que essas humilhações sejam na vida dos seus inimigos. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. E os seus inimigos humanos, na realidade, eles não são os seus inimigos humanos, eles são as almas que Deus quer que serem ganhas através da sua vida. Então, se você tem revanche para essas almas, como que você vai ganhar essas almas para Deus? Entendeu? Então, viva a sua luta. Eu estou respondendo tudo isso mediante as coisas que as pessoas têm escrito para mim. E voltando ao assunto para encerrar, porque eu quero contar o sonho, o vídeo está bem longo, mas vamos voltar ao assunto. Se você tem alguma coisa para Deus, não fuja. Se você tem alguma coisa para falar com Deus, não corra. Deus, Ele quer ouvir a sua voz. O seu Pai, todos os instantes, todos os dias, naquela hora que vocês costumavam bater o papo, Ele chama Alice, Ele chama Carlos, Geraldo, Eduardo, Maria, Cláudia. Ele chama o seu nome todos os dias. E Ele quer ouvir a sua voz. Não importa o que você está fazendo. Abandone o seu pecado. Lute, seja forte. Seja forte, porque o teu pecado só vai te levar para a lama. E todo mundo bate nas suas costas dizendo que a vida é para ser vivida. Mas acredite,
A vida que é para ser vivida é a vida futura. Essa vida de agora é a vida que não é para ser vivida em si. Ela é para ser escolhida aonde você quer passar a sua eternidade. Tem tantas pessoas que têm voltado, que têm tido experiências com Deus, que estavam em coma, estão escrevendo livros. Tem pessoas que eu tenho tido o privilégio de ter comunhão, conhecer, que têm tido encontros com Deus e têm reconhecido Cristo Jesus como sua vida, como o Senhor e Salvador da sua vida. Irmãos, o mundo é mau. Volta para Deus, aqueles que estão desviados, aqueles que ainda não se encontraram com Deus, aqueles que estão um passo lá, um passo cá. Se incline para Deus, não fuja mais de Deus, corra atrás, corra para a presença de Deus. Esse é o momento de nós corrermos para a presença de Deus. A igreja, daqui a algum tempo, a era da graça, a porta da graça, que é a porta do período em que a igreja, que são aqueles que não são judeus, estão ouvindo o evangelho, vai ser fechada. E a igreja, ela vai ser arrebatada. A cada dia mais eu tenho mais certeza disso. A cada dia Deus tem me dado provas. E hoje, agora, nesse momento, eu vou falar os sonhos. E antes disso, eu só quero falar para vocês, eu desejo encontrar vocês na glória. Eu desejo ardentemente encontrar vocês na nossa festa junto com o nosso Rei. Então não fuja mais do Senhor como Adão e Eva fugiu. Fez o pai chorar. Não fuja como uma criança foge dos seus pais preferindo os seus amigos. Mas vá ao encontro do Pai. Tenha o seu pai, tenha o nosso Pai como o seu confidente. Acredite, ainda que você não ouça audivelmente, como eu falo com vocês, a voz dele, mas daqui a pouco você vai ouvir. O seu ouvido espiritual vai começar a ficar aguçado e você vai ouvir a voz dele. Eu ouço a voz do Pai. Então corra para os braços do Pai e não para longe desses braços. Porque como 1 João diz, Cristo está como advogado e não como juiz. E se você pecou, ele vai fazer total prazer em te defender. Agora vamos ao sonho. Eu primeiro vou contar o sonho, um dos sonhos que eu prometi para vocês. Ele é bem simples. E depois eu vou contar uma experiência que eu tive aqui no sofá da minha sala. Já tem, eu acho que dois meses, né? Porque já tem um bom tempo que eu não converso com vocês. Eu tive o sonho que eu estava indo visitar uma pessoa, uma amiga, um amigo. Não é estranho isso acontecer porque eu tenho tirado, né, períodos no finais de semana para visitar amigos mesmo que tá com algum problema ou que eu tenho saudade mesmo, eu vou lá e visito e a gente tem um momento de comunhão juntos. E nesse sonho eu lembro que o céu estava azul, estava muito bonito o céu e eu estava muito feliz porque eu estava indo ao encontro dessa pessoa, eu estava indo visitar. E de repente, na metade do caminho, eu ainda não tinha chegado a essa casa, eu vi o céu se tornando cinza. Eu vi o céu se tornando cinza. E na hora que o céu se tornou cinza, lembrando, o dia estava lindo, estava claro. Quando o céu se tornou cinza, eu olhei para o alto e eu vi que alguma coisa estava acontecendo no céu. Eu falei assim, tempestade, vai chover? Estranho, porque o céu estava bonito. E de repente, eu senti duas mãos me puxando pelo ombro. E me puxando por trás. Essa mão, uma mão do lado direito e outra mão do lado esquerdo, estava me puxando para cima. E ela veio por trás e me tirou do chão. Foi uma coisa muito rápida. E quando eu olhei, eu estava no ar. E eu falei assim, o que está acontecendo? Foi muita surpresa. E eu falei assim, o que está acontecendo? E eu olhei para trás. E quando eu olhei para trás, eu vi um anjo que estava me puxando para cima. E ele sorriu. Ele falou assim, ei moça, está acontecendo um arrebatamento que você tanto pregou. E eu estava muito surpresa. E ao mesmo tempo, eu estava surpresa e vou ser honesta para vocês. E parece que eu estava um pouco triste. Porque eu estava indo visitar uma pessoa, mas no sonho era como se eu estivesse indo visitar uma pessoa, mas eu estava indo levar Cristo a essa pessoa.
Falar de Cristo para essa pessoa, eu não consigo entender, mas é como se eu quisesse. Essa pessoa conhecia Cristo, mas é como se eu quisesse animar ela de alguma forma. Eu não entendo. Então eu fiquei triste porque eu não consegui chegar a tempo na casa dessa pessoa, né, para falar de Cristo para ela, né, ou acender a fé dela. Eu não entendo se ela estava desviada, ou eu não entendo se ela apenas estava triste, mas eu fiquei triste porque eu não consegui chegar até aquela casa. Mas eu estava muito feliz, porque eu estava vendo que eu estava voando. E quando eu olhava para os lados e para frente, eu estava vendo outros anjos carregando as pessoas para cima. E eu olhava para ele, eu olhava de novo para ele, ele sorria. E aí ele me abraçava e subia. E a gente estava subindo. Quando eu olhava de novo para trás, eu estava muito feliz. E eu via um redemoinho no céu. E o céu ficava negro quando nós estávamos subindo para as nuvens, né? Quando a gente estava sendo arrebatado para os ares. Não sei onde, mas a gente estava subindo. E eu acordei. Eu acordei com isso. Eu acordei, eu fiz uma comparação, né? Eu, na realidade, como eu tenho tido outros sonhos com arrebatamento, a primeira coisa que eu faço é linkar os sonhos que Deus já tem me dado anteriormente com os sonhos que eu tô tendo agora. Então eu faço assim, eu vejo as confirmações e vejo algo novo. Então eu não vi nada de novo nesse sonho, né? Nessa revelação. Apenas a confirmação de que vai acontecer. Por exemplo, o céu se tornando negro, e eu não vi nada de novo porque naquele sonho que eu contei para vocês, a grande porta, quando nós entrávamos pela porta e a porta se fechava, eu via que ficava tudo negro, porque lá em cima tinha tipo aqueles vidros que tem naquelas catedrais, eu via que ficava tudo escuro lá fora, quando a porta se fechava. E anteriormente, lá fora, quando nós estávamos na fila, o céu estava lindo, estava azul, né? E aquele homem gritava, entra, se apressa-se, o rei está chamando. E eu lembro desse sonho, né? E eu comparei. E eu falei assim, não tem nenhuma novidade, apenas uma confirmação. E a outra confirmação também desse sonho foi que daquele sonho do que vai acontecer após o arrebatamento, né? Que de fato o céu tinha um grande redemoinho, ficava tudo escuro, o céu estava lindo. Engraçado que o mais interessante é que todos os sonhos o céu tá lindo anteriormente. E de repente ele se torna negro. E se vocês pararem para analisar, por isso que eu sempre acompanho as revelações que Deus me dá e faço a comparação. O sonho, todas as vezes que a igreja está sendo arrebatada ou ela foi arrebatada, ele se torna negro. Então, eu vejo isso, que vai haver uma grande treva na terra quando a igreja for arrebatada. Então, a única novidade desse sonho para mim, e eu vou ser muito sincera para vocês, eu imaginava que nós íamos subir, se subir assim, nós subiríamos sem ninguém nos levar. E dessa vez eu vi o anjo me levando, e levando as outras pessoas, que eu vi as outras pessoas subindo. E aí eu acabei linkando esse sonho com o mesmo sonho também que eu acabei de falar, sobre de como será o arrebatamento. E eu penso assim, será que esse anjo que vai me levar para o arrebatamento, vai levar cada um da igreja, que estão em Cristo, que vive em Cristo, que vive a palavra de Cristo, né? Que a igreja de Cristo é justamente aquele anjo que acompanha a sua vida. Lembra que eu falei da fila, que cada um tinha o seu anjo que tinha um livrinho na mão? Será que é esse anjo que nos leva? E na fila, cada um tinha o seu anjo estava, e o lado de cada pessoa tinha um anjo, e esse anjo, eu sei que ele me acompanhava desde quando eu fui concebida, né? Lá na mamãe, lá na maternidade, eu vi nitidamente quando a história da minha vida estava passando, eu sendo entregue para minha mãe. E eu pensei, será que não é esse anjo, né? É uma suposição, né? Mas eu estou compartilhando com vocês, né? Enfim, para não ficar longo, já 45 minutos, meu Deus. E agora eu vou contar a experiência. Eu estou falando tudo isso porque, me perdoe, irmãos, eu demoro muito para trazer essas coisas para vocês, e quando eu falo, eu quero falar tudo de uma vez só, e é bom porque aí vocês têm um tempo legal para assistir o vídeo.
Eu demoro muito para publicar, então nem vou me preocupar com o horário. Vamos lá. Eu tive uma experiência aqui há 1 mês e meio, 2 meses atrás, aqui no sofá da minha sala. Eu estava questionando a Deus, porque a gente está vendo muita guerra, né? Muita luta. Hoje, vocês estão vendo a luta na Síria, né, irmãos? Mas vocês não sabem o que está acontecendo no Brasil. O evangelho ele tem sido proibido de ser entregue nas tribos indígenas, alegando que vai mudar a cultura dos índios. Vocês veem que o evangelho ele entrou lá na Bolívia e vocês veem que após um clamor eles vieram e tiraram a proibição, mas isso é só um estupim. A mídia não publica, mas eu acho uma hipocrisia incrível quando alguns cristãos, principalmente os cristãos, é um desabafo meu, mas eu quero dizer assim mesmo, né? E eu vou dizer dessa maneira, eu acho uma hipocrisia alguns cristãos, né, falar assim, colocar a bandeira da Síria, eu amo a Síria, eu estou a favor da Síria, do sofrimento das crianças. Irmãos, não vamos ser hipócritas. Por favor, todos os dias, igrejas, pastores, crentes são queimados vivos nos países muçulmanos. Todos os dias, nos países, vários países da África, crentes ou qualquer pessoa que professe Cristo, da Igreja Católica, não importa, proferiu Cristo, são mortos, apauladas, queimados, e a população se reúne. E o povo sabe, o governo sabe, a mídia sabe, e ninguém publica. E você sabe também, muitos de vocês sabem. E ninguém coloca lá uma bandeira lá em favor dos cristãos que estão sendo perseguidos. Ninguém coloca. Eu tô falando isso porque eu sou a favor ou tô falando contra as coisas da Síria? Não sou. Não é só crianças que estão morrendo na Síria não, tá, irmãos? Então a gente tem que sofrer só pelas crianças, não. A gente tem que sofrer pelas vidas, pelas almas que estão sofrendo na Síria. Mas quando a gente vai sofrer, vai chorar por uma lágrima, por uma dor de alguém, a gente tem que chorar pela dor de todos. E principalmente pelas pessoas que estão fazendo o bem. Não estou falando que as pessoas da Síria estão fazendo mal. A gente não sabe o que eles plantaram. Eu falo assim, eles fizeram tantos filhos dos outros chorarem. Será que hoje eles não estão chorando a morte dos seus? Não justifica a guerra. Não justifica. E isso não é revanche, não é vingança. Mas a Bíblia diz isso. Lembra quando Pedro foi arrancar lá a orelha do soldado? Ele falou assim, se você fere com espada, o que você está querendo? Então, irmãos, nós às vezes provocamos a guerra, provocamos tantas pessoas chorar. A Síria tem uma história incrível de sangue, de genocídio. E hoje, será que não estão colhendo? Isso não justifica o nosso sofrimento. Eu oro pela Síria. Eu oro para que Deus salve, para que Deus chegue e acabe com essa guerra. Mas quantos filhos de israelitas eles fizeram chorar? Quantos povos? E hoje será que eles não estão chorando? Mais uma vez, irmãos, isso não justifica. O que eu estou trazendo aqui agora é a hipocrisia da nossa parte. Quantas pessoas no Rio de Janeiro estão chorando pelos seus filhos com bala perdida, pelas suas crianças que têm sido violentadas, que têm sido violadas na sua inocência? Quantas pessoas no Rio de Janeiro, no Brasil, em Salvador, em todos os estados que têm sido mortas todos os dias por causa de uma injustiça, de um país corrupto, e ninguém coloca, eu amo o Brasil, vamos acabar com essa violência, vamos acabar com essa guerra. Nós estamos vivendo uma guerra interna no Brasil, só que não é tão notório, porque muitos ainda não chegaram na sua nos seus lares, e porque ainda não se derramou sangue, que as pessoas acham assim, gente, é um sangue, tá, como por exemplo, a gente está vendo essa crise, essa morte brutal na Síria, então a gente está ignorando. Mas irmãos, quantos pais estão perdendo seus filhos para essa violência, para essa guerra, para esse crime organizado, para essa corrupção do nosso governo, e nós não colocamos a nossa bandeira? E quantos
pessoas têm perdido a sua vida, têm saído do seu lar para pregar o amor, têm sido mortos. Quantos médicos sem fronteiras têm sido mortos porque largam a sua família para se doar por pessoas e são mortos lá, porque estão querendo cuidar das pessoas que estão feridas de guerra ou não têm acesso a médico, e nós não botamos a bandeira. Irmão, vamos parar com a hipocrisia. Vamos parar com a hipocrisia. Vamos orar por todos. Vamos orar para que o Senhor venha logo. Vamos orar para que o mal não domine o mundo a tal ponto de que os seres humanos entendam que eles estão se exterminando. Vamos parar com a hipocrisia de achar que só sofre os países estrangeiros, que a nossa pátria não está sofrendo, com tantas crianças mortas, crianças nas escolas. A gente se choca tanto quando um garoto nos Estados Unidos entra e sai atirando em todo mundo. Mas a gente não se choca, um homem louco entra numa escola e sai tacando fogo em crianças inocentes, e uma professora tem que dar sua vida para tirar suas crianças de dentro da sala de aula. Cadê a bandeira no seu Facebook? Cadê o seu protesto? Vamos parar de hipocrisia. E essa hipocrisia que eu falo para a gente parar, também na vida cristã. Vamos parar de buscar mais para a gente. Vamos começar a orar pelo próximo. Vamos começar a jejuar pelo próximo. Vamos parar de fazer campanhas para nós. Vamos começar a fazer campanhas para que Deus abençoe a vida de outros. Senhor, hoje a minha campanha vai ser para que fulano de tal consiga um emprego. Hoje a minha campanha vai ser para que fulano de tal consiga um trabalho para sustentar sua vida. Ou que a minha amiga engravide, já que ela quer ser mãe. Ou para que alguém mais próximo da sua vida, que você ouve tanta história, seja feliz. Não busque campanha para vocês. Então, vamos abandonar a hipocrisia. Então, voltando ao que eu estava falando, eu tive uma experiência aqui no sofá da minha sala. Eu tenho mania de falar muito, meu Deus, misericórdia. E acabo fugindo um pouco do tema. Eu estava sentada no sofá da minha sala e estava questionando a Deus. Eu estava perguntando a Deus assim: Senhor, o Senhor disse que era necessário que a igreja, quando eu estava perguntando para o Senhor a respeito daquele sonho que estava tendo aquela desgraça toda, porque a tua igreja estava passando por tudo aquilo, o Senhor disse para mim no sonho, aquele senhor, né? No sonho disse para mim que era necessário que o princípio a igreja passasse, mas que ela não ia passar pelo auge. Mas o necessário é que ela vivesse o início das dores, o início daquilo tudo. E eu falei assim: Senhor, aconteceu tanta coisa em 2017, tem acontecido tanta coisa em 2018. Qual é o real sinal? Porque o mundo está em guerra. Está tudo em guerra. Qual é o verdadeiro sinal de que realmente é aquele mês, é aquele ano? Irmãos, eu não ia contar isso para vocês, porque eu senti uma oração muito pessoal a Deus e eu não queria compartilhar isso, mas eu senti depois, decidi que vale a pena contar para vocês. A experiência foi o seguinte: quando eu questionei isso a Deus, passaram-se alguns dias, eu estava sentada no sofá da minha sala e eu tive uma visão, nitidamente. Eu vi o chão, uma cratera, eu vi uma cratera imensa e vi um carro bem pequeno ao lado dessa cratera. E eu olhei e eu vi uma fenda imensa que atravessava uma cidade inteira. E eu tentava entender aquilo que eu estava vendo. E daqui a pouco eu via os helicópteros passando de um lado daquela fenda para o outro e posando do outro lado e pegando pessoas. E as pessoas brigavam para entrar dentro desse helicóptero, porque eu entendi que era só o helicóptero que conseguia transportar as pessoas de um lado para o outro. Mas eu não estava conseguindo entender o que estava acontecendo. E eu vi que as pessoas estavam desesperadas, querendo sair dali. E estava chovendo muito.
E o tempo tava como se tivesse tendo grandes tempestades. Mas o que me chamou a atenção foi aquela cratera. A cratera era tão grande que eu via o carro bem pequeno ao lado dela. E ela atravessava a cidade a ponto de as pessoas só conseguirem atravessar ela mediante o transporte de helicóptero. E eu não consegui entender aquela visão. E eu fiquei maravilhada com aquilo. E eu falei assim, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Que visão é essa? Eu falei assim, será que vai ter um grande terremoto? Mas o que é isso? O que é isso? E na mesma hora, quando eu estava perguntando isso a Deus e tive essa visão, Deus falou assim, você não me perguntou o que você tinha visto no sonho que eu te mostrei, quando você me questionava no sonho, por que a igreja estava passando por isso, né? Que foi aquele sonho de outubro. O que estava acontecendo que as pessoas estavam com medo de ficar naquele lugar, naquele país, que estava fazendo todo mundo querer sair de lá? Eis que eu estou te mostrando. Então eu vi. Lembra que eu falei que a cratera parece que tinha acontecido em terra? Porque eu não sabia. Eu não lembrava. Lembra no sonho que eu falava? Parece que tinha acontecido alguma coisa em terra, que os aeroportos estavam todos lotados e todo mundo queria viajar? Deus me mostrou. Vai acontecer um grande terremoto. Não sei que escala. Não sei o que vai acontecer. Só sei que vai abrir uma grande fenda e eu sei que é nos Estados Unidos. E isso, eu não sei se vai acontecer em nenhum país e vai afetar os Estados Unidos. Aí eu logo penso os países que estão ao lado dos Estados Unidos, México, Canadá, os países que fazem fronteira. Eu não sei se vai acontecer nesses países e que vai repercutir nos Estados Unidos a ponto de abrir uma cratera, né? E as pessoas querendo sair dos Estados Unidos, mas eu via chuvas, eu via grandes tempestades. Ou se vai acontecer nos Estados Unidos e que vai repercutir nos outros países. O que eu sei é que esse foi o sinal que eu pedi a Deus. Eu falei assim, Senhor, o que aconteceu que a mídia estava noticiando? Porque os Estados Unidos é a pupila do mundo. O que aconteceu que toda a televisão estava voltada para os Estados Unidos? Eu não lembro esse sonho. Eu não consigo lembrar com clareza. Eu sei que aconteceu uma grande catástrofe e que todos estavam querendo voar. E os aeroportos estavam lotados. Mas o que aconteceu mesmo, eu não consigo me lembrar. Mas Deus me lembrou, me mostrou nessa visão que eu tive no sofá, que houve um grande terremoto. Abriu uma grande cratera nos Estados Unidos. E nesse período estava tendo grandes tempestades. Grandes tempestades. E esse foi um sinal que Deus me deu aqui sentado no sofá e me lembrando o que eu não consegui lembrar do sonho. Que é justamente o sinal que eu questionava a Deus, que sinal é esse? Porque já está tendo tanta guerra, já está tendo tanto terremoto, teve tanto vendaval, sei lá, tufões. Eu não sei. E Deus me mostrou. Irmãos, o que está acontecendo no mundo de hoje é que nós estamos perdendo a fé de perguntarmos a Deus o que Ele quer, nos mostrar. Ele fala que nada aconteceria sem antes Ele nos mostrar. Eu tenho estudado a Bíblia. Olha, eu tenho essa Bíblia aqui e tenho essa aqui, a Bíblia de Jerusalém, que chegou para mim agora do Brasil, há pouco tempo do Brasil, minha mãe me deu. Essa Bíblia é a mais próxima traduzida da linguagem do original, né? Eu gosto porque ela tem uma linguagem católica também, né? Mas não que ela se incline às coisas católicas, mas ela se inclina aos originais, né? Tem alguns livros que não estão escritos, né? Que não são considerados os livros Bíblia cristã mesmo, evangélica. Mas não importa, eu tenho lido a palavra de Deus. E antes também, eu estava muito longe mesmo. Eu estava vivendo os meus sonhos, meus planos. E eu tenho buscado mais a Deus, eu tenho pedido a Deus para, se Ele entendeu, me escolheu para eu falar para vocês pelo YouTube,
porque eu não sou inibida, eu tenho vergonha de... Tem até pessoas que falam assim, por que tu não faz uma live? Eu tenho vergonha de falar em público, né? Eu fico um pouco tímida, eu enrolo bastante para começar. Para falar assim ao vivo, eu tenho muita vergonha, né? Eu ainda tenho... Eu sou tímida. Até entre amigos. Eu enrolo, até que depois eu começo a falar alguma coisa, aí tem aquecimento, aí ninguém me segura, como agora. Mas eu tenho pedido a Deus para ser boca de Deus. E Deus pode usar você. Ore. Peça assim, Senhor, me coloque como instrumento seu. Porque a gente pede tanto a Deus, tantas coisas, mas a gente não pede a Deus para ser instrumento dele. Por exemplo, a gente pede assim, Senhor, me seja assim que eu possa ser instrumento seu para cantar, para louvar. Mas, Senhor, que eu possa ser instrumento seu para ganhar vidas. Não somente para pregar, mas para ganhar vidas. Um testemunho pessoal, no seu trabalho, no trem, na caminhada, no ponto de ônibus. Senhor, me revela as coisas dos últimos dias. Eu gostaria de saber. E eu vou falar uma coisa para vocês, de tantas outras que eu já tenho dito. Não deixe ninguém roubar a sua fé. Acredite. Esse estudo que eu tenho feito, né, sobre o arrebatamento, daqui a pouco vai chegar o arrebatamento e o estudo não foi publicado, que horror. Mas eu vou correr para que isso aconteça, né, antes do arrebatamento. Para quem ficar, falar assim, nossa, por que ela não publicou isso antes? Eu tive a oportunidade de ouvir, eu que não quis acreditar, né, mas enfim. O próprio Cristo fala de arrebatamento, de 2 ressurreições. O próprio Cristo fala, não é só o pessoal fala assim, as pessoas que acreditam em arrebatamento pré-tribulacionista acreditam só em 1 Tessalonicenses 4. Não, gente, não existe só isso. Existe João, existe Apocalipse, existe outras referências. Mas o que eu quero dizer para você, não fique brigando se o arrebatamento vai ser pré ou pós. Eu acho tão feio isso. O importante é que o arrebatamento vai acontecer. Mas se preocupe em estar santo, em estar com as suas vestes limpas, lavadas, no sangue do Cordeiro, porque só em Cristo que nós seremos arrebatados. Porque como que você vai se encontrar com alguém que você não crê? Como que você vai se encontrar com Cristo se você nunca se preparou para Ele? Então, só vai ser arrebatado quem se prepara, quem crê em Cristo, quem tem uma vida em Cristo. Ninguém que não crê em Cristo, que não tem uma vida em Cristo, vai ser arrebatado. Ninguém. Acredite, não tem exceção. Então, não brigue, não fique brigando com essa questão de pré ou pós. Não, se prepare. Porque no momento certo, Cristo virá nos buscar nas nuvens. Mas enfim, eu desejo que você viva em santidade. Jesus chama. Ele quer vir te buscar. Ele quer salvar você. E nunca mais fuja do Pai. Corra para os braços dele. Nunca mais deixe que seus pecados roubem o abraço acalentador, o abraço de ajuda que o teu Pai, que o nosso Pai quer te dar. Nunca mais deixe que a vergonha... Uma vez eu ouvi uma pessoa, ela é minha amiga, eu a amo demais. E a gente não tem mais tanto contato, porque eu agora não estou mais no Brasil, mas ela cansava de virar para mim e falava assim, que toda vez que ela tinha um relacionamento sexual com o namorado dela, ou com uma pessoa que ela conhecia, ela se levantava suja. Ela sentia tanta vergonha, ela se sentia nua, ela se sentia a pior criatura do mundo. E eu perguntava, se você se sente a pior criatura do mundo, por que você continua? Ela fala assim, porque os meus desejos são tão grandes, na hora é tão bom. E eu sei, a minha mente está falando que não é para eu fazer, mas eu faço. Mas depois me dá tanta vergonha, eu não tenho nem coragem de orar. Aí eu falo assim, ore, fala com Deus, que o teu prazer ainda é maior do que a voz dele na tua vida. Mas que nem por isso você vai deixar de buscá-lo. E continue orando, e continue lutando. Quando os desejos vierem, né, evite ficar sós com ele. Façam programas em público. Evita estar, quando a gente tem um desejo desse, a gente evita literalmente estar a sós.
Por que não casa? Ah, porque ele não quer casar. Se não quer casar é porque não é para ser seu. Ou seja, é para usar o seu corpo, mas não é para abençoar a sua alma, para te ajudar a conquistar uma vida eterna com Cristo. Que amor é esse que te afasta do verdadeiro amor? Então, é isso que a gente tem que ver. Será que isso tudo que está nos fazendo fugir do abraço do verdadeiro amor que é Deus compensa? Compensa? Será que todos esses prazeres compensam? Vou deixar isso para meditação, para nossa meditação. E eu profetizo sobre a sua vida crescimento espiritual. Eu profetizo sobre a sua vida vitória de Deus. Eu profetizo na sua vida que você vai ser um instrumento de Deus para todas as pessoas que estiverem ao seu redor. E que a glória de Deus inundará a sua vida ao ponto das pessoas falarem: eu quero servir a esse Deus que essa mulher, que esse homem serve. Eu quero fazer parte da família desse Deus que essa mulher serve, que esse homem serve. Eu quero seguir a esse Deus que é próspero na vida dessa mulher, na vida desse homem. Porque quando você busca a Deus em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. As riquezas seguem você, a prosperidade segue você. Então confie que tudo o Senhor fará na sua vida. Apenas descanse. Amém. Um forte abraço.